assentamento São Judas está localizado no município de Rio Brilhante, a sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, região centro-oeste do Brasil, distante 165 quilômetros da capital do estado, Campo Grande. Para acesso ao São Judas, percorre-se 10 quilômetros a partir do centro urbano de Rio Brilhante, em direção ao município de Maracaju, pela BR-163. Deste ponto em diante, o percurso se dá por uma estrada de chão batido, com diversos problemas de estrutura, dentre eles a lama e atoleiros em dias de chuva e a intensa poeira em dias secos. A incidência de nuvens de poeira aumenta com o tráfego de veículos de pequeno porte e caminhões. O fluxo intenso de caminhões é decorrente do processo de escoamento da produção agrícola do milho, da soja e da cana-de-açúcar produzida no entorno do assentamento, bem como pela movimentação de produtos e insumos da cadeia produtiva do agronegócio local. A atividade pecuária presente nesse cenário é observada no manejo tradicional do gado, que é transportado de uma propriedade a outra para o rodízio de pastagens. Criado em 12 de março de 1999, o assentamento São Judas, que contemplou 187 famílias, possui uma área total de 4.000 hectares, organizado em lotes com média de 13 alqueires cada, formando assim 11 pequenas comunidades. As 11 comunidades do São Judas foram demarcadas por travessões. A preservação da natureza pode ser observada por meio da reserva ambiental, que foi organizada em uma área coletiva. A flora preservada serve de abrigo à fauna local, em uma tentativa de equilíbrio entre a natureza e o fazer do homem. Exemplo disso, temos o tamanduá, observado durante uma das atividades dessa pesquisa. A área destinada ao São Judas foi desapropriada para atendimento de parte da demanda por terra, sendo fruto de uma negociação política entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e antigos proprietários. E essa terra aqui foi negociada com o INCRA para resolver o problema do excedente da Santa Rosa. Então tem muita gente que para ser assentada na Santa Rosa, não deu os lotes para todo mundo, sobrou, então o INCRA tinha que resolver esse problema. E gente daqui da região da Pantaneira também veio para cá, que entre eles veio o Silvio, liderado pelo Silvio Rodrigues, né, que depois acabou sendo morto aqui na região, em conflito para a ocupação, para hoje, que hoje é o assentamento Silvio Rodrigues. Então, ele liderava esse grupo de excedentes de lá, que veio também para cá. Então, daqui veio gente de uns 3 lugares, 3 excedentes de acampamento, né? Entendeu o que é excedente? É o que sobra, né? Que não cabe naquela área. Então, aqui foi negociado. Então, não teve conflito aqui. Então, aqui foi aberto, né? Foi autorizado a vinda para cá, que aquilo que eu te falei, estaria no pré-assentamento, né? Então, a terra já estava pré-negociada, embora teve todos aqueles problemas que é natural. Vem para sair dali 2 meses, aí ficou 2 anos acampado, daí tem todos os problemas, essa burocracia do INCRA, enfim, recorre, justiça, mesmo que o proprietário queria negociar, tem várias, né, implicações, que demorou uns 2 anos, 2 anos para transformar aqui em assentamento. Aqui os lotes foram discutidos com as famílias, as formas, os grupos, né? É dividido em grupo, né? Então foi dessa forma que se deu. As famílias contempladas no loteamento do Programa Nacional de Reforma Agrária vivenciaram, antes disso, todas as mazelas do movimento de acampamentos em barracos à beira de estradas, sem a mínima estrutura de saneamento. Mas, mesmo em face de tanta dificuldade,
é preciso destacar a forte organização coletiva desenvolvida por essas famílias. A concretização do São Judas, com a entrega dos lotes, foi, para as famílias assentadas, a chegada ao lugar desejado, o fim de uma etapa e início do processo de instalação e adaptação. Com a conquista da terra, passaram a construir suas casas, inicialmente da maneira que era possível, de forma simples, com os recursos limitados que estavam à disposição. Vencida a etapa de instalação, as comunidades passaram a demandar esforços no plantio do feijão, da mandioca, bem como começaram a construir um viveiro para a formação das mudas a serem utilizadas no assentamento. Edificaram ainda a escola, uma construção rústica, viabilizada pelo aproveitamento de materiais que a comunidade possuía ou recebia por meio de doações. No processo de luta pela terra, bem como para a organização dos lotes, nos primeiros anos de assentamento, parte das famílias contaram com organizações apoiadoras, dentre elas o grupo ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, que levou para o assentamento os princípios do projeto coletivo. Aí em Campo Grande eu conheci o MST e sabia da dificuldade que é viver em lotes, em reforma agrária, porque meu pai era pequeno produtor, nós tínhamos muita dificuldade, mas mesmo assim eu vim para cá, no ano de 1999, 98 a 99, o assentamento saiu em 2000. Aí eu vim para cá, assim, numa proposta que o MST tinha na época, tem na verdade, mas aqui tinha uma proposta para cá que era um grupo coletivo, trabalhar em cooperativa, 20 famílias, né? Esse grupo que você está aqui fazia parte desse projeto do MST, e daí eu conhecia o MST lá, trabalhava de voluntário com o MST, ajudava nas lutas, enfim. Aí eu fui convidado a participar desse projeto, né? Que era de trabalhar em cooperativa. E eu vim mais por causa desse processo. Se, por exemplo, a minha ideia era voltar para o sítio, mas não assim, tentar ir para um acampamento, daí pegar um lote sozinho, individual. Não era essa a minha ideia. Eu queria um lote, mas mais tarde, assim que eu tivesse uma situação financeira melhor, até porque meu serviço estava muito bom. Mas dentro do projeto eu acabei vindo, né, adiantando meus projetos de vir para o campo, adiantei e vim para esse trabalho coletivo aqui no São Judas, e que depois não deu certo por vários motivos. E daí esse grupo, né, ele era todo coletivo, inclusive eram os 20 lotes coletivos, tinha um projeto de ter gado leiteiro, de plantar arroz irrigado, como que industrializar o arroz, tudo era projeto que 20 era possível, um não é possível, né? Uma família só não é possível, mas aí eu acabei ficando e aí com essa luta junto com a minha companheira na escola, ela foi se destacando nesse trabalho na escola, fomos conseguindo fazer a escola do assentamento, daí acabamos fazendo parte disso, e aí acabamos ficando, na verdade. Daí eu trabalhei individualmente, levei tive vários problemas com a agricultura, igual todo mundo, né? Você planta, não tem preço, fiz financiamento, não deu certo, mas eu permaneci, né? Até porque a minha ideia nunca foi vender isso que eu conquistei, na verdade, mas eu passei dificuldades grandes, né? E como muitos companheiros meus, devido a essas dificuldades, venderam lotes. Então, assim, são coisas da agricultura, né? Mas eu permaneci, daí esse processo da minha companheira estar na escola acaba ajudando. Então, acho que a gente vai refazer. A chegada ao assentamento, muito embora representasse uma grande conquista, não foi fácil. Suscitou diversos sentimentos, provocou contentamento e estranhamento, mas, de forma definitiva, abriu possibilidades, pois ali era o lugar para efetivarem seus sonhos. Até eu chegar aqui, a história é comprida, eu vou resumir, né?
Então, nós sempre moramos em fazenda, né? Então, nós moramos 12 anos numa fazenda lá perto de Dourados, né? Aí depois nós saímos de lá dessa fazenda, que o proprietário faleceu, né? Lá. Aí os filhos venderam e nós fomos para a cidade, né? Aí chegamos lá na cidade, ficamos uns 12 anos mais ou menos também. Aí o meu esposo tem problema auditivo, né? Aí ele não podia trabalhar lá de motorista, porque ele queria, né, puxar leite. Sempre a história dele era com leite, né? E ele não conseguia entender as pessoas, né? Aí ele ficou assim, sem saber o que fazer, né? Daí ele conseguiu aqui, esse lote aqui, né? Esse lote aqui. Aí nós viemos, aí vendeu lá a casa que nós tínhamos. E nós viemos pra cá. E já tá com 8 anos que nós estamos aqui. E aqui ele conseguiu trabalhar com leite? E aqui é com leite, sempre foi com leite. Desde que nós casamos, né? Tá com 37 anos, né? Sempre em fazenda, trabalhando pros outros, ela mexendo com leite. Aí hoje, aqui é nosso e ele tá mexendo com leite. Nós moramos 22 anos no Paraguai. Eu entrei lá pequenininha e saí casada lá no Paraguai. Trabalhava também com a terra? Ó. Trabalhava com a roça lá, plantava algodão, feijão. Lá terra boa, né? E dá pra algodão, nós plantava muito algodão pra vender. Só que era terra arrendada dos outros mesmo, trabalhava com terra que era da gente. Meu pai sempre arrendava terra pra fora lá. Milho, tá de tudo lá também. Era terra boa, né? E quando resolveram voltar para o Brasil? Daí quando passou a época, chegou lá, uma época que era 91, acho que foi, não é 91. Daí foi o pessoal falando que ia fazer um acampamento para ocupar umas fazendas, para ver se conseguia pegar um lote, não sei o quê. Depois nós viemos tudo. E meu pai também, viemos tudo nós. Daí fiquei acampado lá em Amambai. Fiquei acampado lá. Daí eu desisti do acampamento. Era muito sofrido, né, eu com as crianças, daí eu desisti. Daí desisti do acampamento, voltei pro Paraguai de novo. Daí fiquei mais uns 3 anos, lá 2 anos por aí. Daí meu marido faleceu, né? Daí eu fiquei sozinha, daí voltei pra Amambai de novo na casa da minha mãe. Daí eu fiquei no Amambai, até quando vim pro acampamento lá de Itaquiraí. Foi esse acampamento que teve. Daí teve a escolinha aqui embaixo, daí a Luz íamos. Hoje ela tá na cidade, mas ela tem a lote aí. Chamou eu para ir cozinhar voluntária para as crianças. Pra ajudar, né? Que o prefeito mandava comida, lá de vez em quando mandava comida, né? Daí não tinha ninguém para cozinhar. Daí ela combinou com as mães para ir cozinhar. Daí eu fiquei cozinhando, tempão. Sofria daquela época, Deus. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava aqui em casa, ia mexer com as criação, levantar cedinho, tirar o leite, porque eu já tinha comprado as criação, né? Tirava o leite, punhava numa banquinha aqui na beira da estrada, pro leiteiro passar a pegar e ia pra escola. Quando era de tarde, chegava, enchia a caixa das vacas, esse tempo era poço, né? Tirar água no balde, pra encher a caixa das vacas. Era bem feio, agora Deus me livre, agora tem que dizer que o menino diz outro tá no céu. Mas primeiro mesmo. Construiu casa, plantou árvores. Ixi, agora tranquilo. Tá. Agora tá. Esse dia eu tava falando. Eu tava conversando, né? Eu falei, que sai daqui só um dia que Deus queria me tirar daqui mesmo. Porque só o sofrimento que passou debaixo de dona. Deus, eu sofri muito assim, né? Fazia muita ocupação, né? Para fazer assim uma pressão pro governo, né? Daí nós fazia muita ocupação, e essa ocupação se fazia tudo, cada vez que fazia essa ocupação nas fazendas, né? Era com chuva, menina, era sofrimento. Porque o dia que isso mudava mesmo para as fazendas assim, a pessoa nem comia. As crianças vai chorando, eu nem gosto de lembrar aquele tempo, Deus me livre. Eu falo que se hoje eu me acampar de novo não ia mais não, Deus me livre, porque é sofrido.
Não, quem não tinha criança, que a maioria dos homens, essas coisas assim, largava a mulher, só ia eles, a maioria acampar, né? Agora imagina eu com criança pequenininho. Eu sou Ivânia Marqueiro, moro aqui nesse assentamento há alguns anos e não fui acampada. Quando cheguei aqui, meu marido já tinha construído a casa, assim, estava no contrapiso, não tinha energia, era tudo ainda muito precário. E assim, no início, nos primeiros anos, eu até quis voltar, não queria ficar aqui porque estava acostumada a trabalhar, ter meu dinheiro, assim, né? E aí chegar num lugar aí onde era tudo ainda muito precário, não tinha serviço, não tinha, assim, pra gente conseguir um dia, a gente tinha que trabalhar por dia, então era muito difícil. E eu tinha um bebezinho, quando eu cheguei aqui ele tinha 30 dias de vida, então pra mim era mais complicado ainda. E tinha um menino que tinha 4 anos, naquela época, em 2001. Bebezinho aí, sabe? Não, é outro que está em casa. E aí, depois, as coisas foram se organizando, a gente conseguiu, já veio a energia, daí conseguimos instalar a energia em casa, depois foi melhorando a situação. Aí depois comecei, assim, conhecer as pessoas do assentamento, da escola, aí já começou a melhorar porque eu comecei a substituir, porque eu fiz magistério, então já começou a abrir as portas. Eu comecei a substituir os professores, a Vilma, a Luzia na época. Aí começou a melhorar. Aí ao longo dos anos, aí comecei pela faculdade, pedagogia, embora não tenha terminado, fui até o último ano, mas não consegui terminar. Mas eu ainda não desisti, eu vou terminar. Eu sou a Claudenice Oliveira Cruz, né? Moro aqui no assentamento desde o ano de 1999. Quando vim direto para o acampamento, porque tinha recém-casado, quis acompanhar o esposo, não conhecia o que era acampamento ainda. Conheci no momento em que cheguei lá, né? Quando cheguei, assustei um pouco, porque eu não sabia a realidade o que era acampamento. Eu ouvia falar o que era acampamento, mas eu nunca tinha visto o que era acampamento. Foi bastante difícil, deu vontade de voltar, né? Mas quando a gente casa, a gente quer ficar perto de quem a gente quer, né? Então, fiquemos juntos, estamos aqui, né? Conseguimos a nossa terra, o nosso lote. E de 99 para cá, na época que estávamos acampados, que ganhamos a terra, já progredimos muito, né? Porque muitos aqui não tinham nada, os outros já tinham alguma coisa, muito pouco. E para quem não tinha nada, já progredimos muito. E estamos aqui em busca de outros sonhos. Igual também eu só fiz o ensino fundamental, né? A gente até conversa ali na escola que era tão bom que tivesse o ensino médio aqui na escola que a gente trabalha aqui e concluísse, estudasse para que a gente possa concluir o sonho da gente. Você diz, a diferença que a gente tem hoje é assim, ó, que nem nós que passamos por barraco de lona. Nós se sentíamos aquele tempo uma vida bem miserável e discriminada. Então, era bem... Hoje nós não se sente assim, não. Hoje nós se sente feliz mesmo, porque nós, olha, temos um endereço, uma casa para morar. Todos nós aqui hoje tem, como se diz, tem uma geladeira, água encanada, isso é muito importante. Eu sou muito feliz. Água tratada, né? É água tratada. Então eu sou feliz e, como se diz, perdendo a melhorar mais, mas estou contente. Para quem pensa que assentamento é uma coisa de vamos supor assim, quinta categoria, uma coisa inferior, para nós não é. E o que mais, como se diz, alavanca a renda é o leite aqui dentro do assentamento. A principal renda é o leite. Tem várias outras coisinhas, mas a principal, quem fica tirando o leite é o que consegue viver melhor. Então, o dia a dia nosso é assim, é tirar um leite, é vender um bezerro, às vezes uma sobra de produto que tem ali, o excedente, uma novilha gorda, é assim o dia a dia, e vai vivendo. Meu nome é Maria Aparecida, trabalho aqui tá com 10 anos. Quando eu cheguei aqui já tinha sido assentado, né? Os lotes eu estava com 2 anos já, cheguei em 2000. Cheguei em 2000. E aí, quando eu cheguei, já foi quando estava saindo o dinheiro das casas, né? Aí
Aí já foi com barraquinho, já não era barraco de lona, né? A vida é outra, né? Depois que teve energia, e aí foi passando o tempo, né? Hoje é bem diferente. Hoje é uma vida boa mesmo. Não tem o que reclamar não de assentamento, pra mim é bom. Visto a vida que a gente tinha, não tinha nada. Graças a Deus é uma vida muito boa. Trabalhava com o que antes, Dona Maria? A gente sempre trabalhava na roça mesmo, mas sempre foi da roça. Nunca trabalhou em cidade, sabe? Cidade só era para precisar de comprar as coisas mesmo. E aí eu morava em Deodápolis. Aí de Deodápolis, vim para Piraí, fiquei lá no assentamento 3 anos, para depois eu vim para cá. Um assentamento lá do Sul Bonito. O meu esposo também tinha sido acampado já lá, e aí não deu para sair o terreno lá, né? Aí ele acampou nesse 8 de março, até conseguir tirar. Aí tirou isso aqui. Eu tinha 2 filhos e estava grávida da terceira menina. E eu vim, assim, uma das coisas que eu optei por vir para o sítio, sair de Campo Grande e vir para o sítio, foi por conta das minhas crianças. Eu achava, né, que a infância passada no sítio ela é muito gostosa, você carrega boas lembranças, fica mais fácil para você educar. Então eu vim para o sítio, eu optei por vir por conta dos meus filhos. E hoje, assim, minhas 3 crianças foram alfabetizadas na escola aqui do assentamento. Hoje a minha filha está fazendo serviço social e eu fico assim, eu tenho um orgulho muito grande de ver, né, que a minha opção, assim, eu fico feliz por ter feito essa opção de sair de Campo Grande, de sair da cidade para criar as crianças aqui, porque os valores são outros. A gente vê as crianças, não que sejam melhores, que sejam, mas tem outros valores. E assim, não me arrependo nem um pouquinho. Hoje, se precisasse fazer, eu faria tudo de novo. Não me arrependo de tê-los criado aqui no sítio, né? Não terminei de criar ainda, mas já estão bem encaminhados. Então, uma das coisas, assim, que a opção de eu vir para o sítio foi por conta das minhas crianças e eu não me arrependo não de ter vindo. Só assim, no dia de fazer a compra e o ônibus, você não tinha condições de ir toda semana para a cidade. Hoje não, hoje todos nós temos um carro, temos uma moto. Hoje, 12 anos após a instalação das famílias no São Judas, a produção segue no modelo individual. E as famílias lidam com diferentes estratégias e dilemas. Diante dessa realidade, apareceram questionamentos sobre as condições postas para a agricultura familiar. Joga com 15 toneladas e não sobrar ali R$1.000 para a pessoa. Você passar 1 ano e meio esperando aquilo ali e vender, para você ter uma ideia, vender 1 tonelada a R$40 bruto. A indústria que trabalha em Glória de Dourado e Deodápolis. O frete fica bem mais caro do que, por exemplo, o frete fica quase o preço da lavoura. Tá? Quando você tira todas as despesas, então não é viável. Então, quem tem maquinário hoje ainda continua com isso. Quem tem caminhão e tal, para nós não é viável. Então fica só nessa atividade do leite. O recurso, ele não é tudo, mas ele é boa parte. Então, o assentado, o recurso que vem para ele é pouco. Além de ser pouco, ele vem, que nem aconteceu com nós e com muitos, ele vem no mês errado, ele vem no mês errado, e aí outro problema que até hoje acontece, ninguém nasce sabendo, e a pessoa, como se diz, precisa de técnica, chama assistência técnica, porque a pessoa não sabe alavancar aquele projeto que vai fazer, ele precisa, então nós não tivemos, e até hoje ainda não tem uma assistência técnica perfeita. Então isso aí, ó, assistência técnica, recurso e o recurso no momento certo. Por exemplo, a terra é a mãe. A terra é a mãe de um projeto. Na agricultura, a terra é a mãe, então ela precisa de ser corrigida. Aqui nós quebramos a cara por pegar uma terra que ela fica produtiva, mas ela não é produtiva na terra, aqui é cerrado. 10 meses, 11 meses, dependendo da lavoura, né? Vocês mesmos sabem. Dependendo da lavoura, a gente
planta, mas tem o problema, que na hora que você vai colher, o seu produto parece que ele não vale nada. Nós plantar, nós plantou. O que nós fez para nós financiou, nós plantou. Só que aí deu uma doença na mandioca e acabou quase nada, não deu quase nada. E aí o meu marido ainda foi no banco, falou tudo, mas não liga, né? Porque é coisinha pouca de prova, não teve muita confiança, né? E nesse negócio nós se envolvemos, porque ficamos todo atrasado, né? Porque a gente não pega um financiamento assim, pra fazer uma coisa que a gente deve ter montado, né? Tem que fazer as coisas tudo devagarzinho, conforme pode. Por causa disso. E aqui eu vendi minha casa na cidade, eu recuperei tudo, plantei soja, não colhi nada, fiz um financiamento depois, plantei o brejo, secou tudo, não deu arroz, fiquei devendo ano passado, acabei de pagar o banco, que tinha dado pro agro e depois no banco assumiram com os papéis. Aí paguei R$ 1.500 por ano, 4 anos. E depois fiz o financiamento, fui no INCA, peguei o papel, fiz o financiamento para as vacas. Comprei vaca não era boa. De 14 vacas tirou a 30 litros de leite. Aí um dia eu resolvi de vender as vacas. Eu vou vender tudo as vacas. Aí, meio-dia passou um cara aí. Levou também tudinho, mesmo dia. Aí eu comprei 6 vacas, das 6 vacas eu fui melhorando, fui para 147 litros, as 6 vacas. E aí comecei a me animar, fui até hoje. Aí resolvi fazer esse mini laticínios aí. Para processar o leite? Para processar, um dia para arrumar essas outras máquinas. E falta de apoio, falta muita. O INCA me liberou para fazer um investimento de 100 e pouco que eu precisava comprar outras máquinas ali. O banco também falou, agora o da terra não quer dar o papel. Da terra está segurando eu lá. Então esse aqui é o respirador, eu tenho outro lá embaixo. Esse aqui é uma pasteurizadeira, não estou usando ela, por enquanto. É daquelas mais antigas. E aí estou fazendo uma pasteurizada no banho de Maria. Daí esse aqui vai para botar. Isso aqui é uma máquina também que eu não sei para que ela serve, se é para empacotar iogurte, que é uma fábrica de coisa que eu comprei assim na fazenda. E daí aqui está a porta da câmara fria e tudo empacotado. Aquele negócio de soprar o ar frio dentro da câmara fria e o motor está tudo lá dentro. Então você já comprou todo o equipamento? Tem bomba de sucção, tenho 2, cada bomba tá 3.000. Não. É duro, depois você pega o dinheiro, põe um trabalho, que nem eu peguei dinheiro mesmo. Tive que vender quase tudo minhas águas para pagar o banco. Porque a roça, você não vai pôr roça para você pagar o banco, né? Daí tive que vender quase tudo minha criação para poder pagar o banco, para não ficar o nome sujo, né? Daí você dispõe de uma coisa para pagar a outra, né? Então eu falei, não vou fazer mais investimento nenhum no banco, porque é difícil, né? Daí você tem que dispõe de uma coisa, porque a roça não dá. Dizer que a roça dá pra você pagar a conta lá, não dá. Olha, eu peguei eu custei. É sorte que eu peguei só metade, era 3.000, eu peguei só 1.500 pra plantar a rama. Daí plantei a rama e veio, tinha que arrancar a mandioca novinha. Tava com 8, 9 meses, a mandioca tive que arrancar. Deu uns bichinhos, fede e tal, matando toda a mandioca. Daí tive que pagar gente pra ajudar a limpar a mandioca, por causa do mato, né? E as crianças eram tudo pequenininhas naquela época, não agora, né, mas naquela época. Daí tive que arrancar novinha mandioca. Não deu pra pagar o pessoal que paguei pra limpar. E aí teve que pagar o banco? Daí tive que pagar o banco. Daí tive que vender mais 3 bezerros, até que a gente pôr o pé ali embaixo, ali, que é um do caminhão ali, pra poder pagar. Então, se for pra pegar dinheiro, assim, financiamento, essas coisas, pra gente pagar, vamos supor, pegar um custeio, se for, pra pagar a carroça, é difícil pra pagar, hein? Tem época, que nem agora a época, que nem aquela época, a mandioca tava R$80 a tonelada. Hoje não, hoje é 200 e pouco, naquela época, ixi, era baixo, bem baixinho. Era R$80 a tonelada e tinha que ser mandioca porque por renda, né? Ser mandioca boa ainda. Dentro, como arranquei a mandioca nova, nem por vida direitinho, né? Mandioca nem renda tinha direito. Daí parei, agora tá só mais pra despesa mesmo, milho. Criação, tem bastante porco também, de cantamento. O milho você sabe mais ou menos.
Só que nós jogamos cama de frango também. Eu comprava um caminhão de cama de frango. Então adubou a roça. O lugar que foi plantado, né? Daí eu trabalho até na escola, fui até o dinheiro da escola que eu tava trabalhando. Eu falei, vou comprar uma caminhãozada de cama de frango, que esse homem aí sempre encomenda, né? Dos caras dos aviários lá. Aí ele até que fez pagar por mês ainda pra ele. Ele pagou o homem e fez pra gente pagar por mês pra ele. Daí nós põemos lá no fundo, lá. Um caminhãozada de cama de frango pra plantar o milho. Daí sai bem daí, no adubo, né? A terra aqui é boa, só que tem que corrigir ela, né? Sim. Se não corrigir, não dá. Aqui mesmo, uma parte lá de cima aqui, ó, da bananeira. Eu joguei, fui pegar assim, ó, esterco das vacas ali, fomos jogando assim na guapá, assim no carriola, punhando estejo jogando. Precisa de ver a mandioca, deu diferente. Porque ela precisa de, né, até de adubo, né? Precisa de adubo. Mesmo vivenciando dificuldades, as famílias do São Judas fizeram um balanço de trajetória, de suas lutas e conquistas, e concluíram que, apesar do que ainda precisa ser feito, o assentamento é o espaço onde podem construir melhores condições para o viver. As casas passaram por mudanças, hoje construções de alvenaria, resultado de incentivos do governo federal para a construção de habitações nos assentamentos. Nós estamos no nosso máximo. Hoje, por exemplo, temos ainda pessoas, famílias que sofreram muito, 7, 8, 9 anos, e que hoje começaram a arrumar o lote para chegar ao seu máximo. O que é seu máximo, que eu diria aqui? É você ter a lavoura, é você ter o gado, tirar o leite, é ter uma mensalidade de leite por mês, viver melhor do que a maior parte desse povo que vive na cidade, com um salário talvez muito mais alto, mas que vive muito melhor. Então, eu diria que o crescimento daqui para frente, dentro dessa forma que está, não é muita coisa. Nós estaríamos meio que no máximo. Então aqui você pode ver que muita gente tem carro, tem moto, tem casa boa, tem, enfim, filhos estudando para fora, 2, 3 celulares em casa, né? Então eu acho que nós estamos assim no nosso máximo, embora esse nosso máximo é mínimo do que se fosse um governo que se fosse um sistema que, por exemplo, tivesse na reforma agrária ou na pequena produção, na agricultura familiar, enfim, políticas que para que realmente nós, ou que seja, nós fôssemos tratados parecido como o governo trata o agronegócio. Para nós, desses milhões que vai para o agronegócio, para a agricultura familiar, você vê, não é nada, né? Então, assim, vamos resumir, não temos política para pequena produção. Então, esse é o nosso máximo, no meu ponto de vista, esse é o nosso máximo. Não tem muito mais que fazer, né? Então, acho que assim, tem coisas que você pode ir fazendo. Então, nós poderemos agora, com esse projeto aí do governo de vender alimentação para as escolas, então, era o momento de nós aperfeiçoar aí nosso trabalho no assentamento com essa questão de cooperativismo mesmo, que seja tudo individual, mas a comercialização seja cooperada para vender para o município, enfim, aumenta. Então, eu acho que tem um campo assim de melhoramento dentro disso que está, mas nada que mude. A sociabilidade é um aspecto importante no cotidiano do São Judas, observado especialmente nas comunidades onde as pessoas assentadas se reúnem para a prática de atividades esportivas, dentre elas o jogo de vôlei, o jogo de futebol ou mesmo nas rodas de bate-papo entre os vizinhos. Nota-se que os momentos de lazer acontecem mesmo ao lado da roça de milho, numa interação plena dos espaços. Nas áreas reservadas ao lazer, reúnem-se não apenas as pessoas da comunidade assentada, mas também aquelas que vivem em seu entorno, numa socialização mais ampla de adultos, jovens e crianças. A sociabilidade também acontece nas unidades domésticas,
Durante as refeições, momentos fraternos de partilha. Acontece também nas reuniões com a vizinhança para apreciar a convivência ao som de boa música. Mais água. Os momentos mais peculiares, como o trato com os animais, transformam-se num mais rico entretenimento. A atuação das mulheres na construção e diversificação dos espaços produtivos é um elemento que chama a atenção no assentamento São Judas. Nas comunidades, as mulheres assumem diversas frentes como a roça e o trato com a criação de animais. Espaços de atuação nos quais não só acumulam, como repassam seus saberes. Pra gente plantar, né? A gente planta com o trator, né? A gente planta com o trator, daí tá limpado pelo poder, a gente tem que carpir, tem que passar veneno. E daí agora, que nem agora chega o tempo do frio, a gente corta a rama, ela volta, podar ela. Ela vai caçar daqui a 2 anos só. Tô com 2 anos. E aí, você é que cuida? Só eu que cuido. Bem, eu cuido, né, mamãe? Quem manda do ministro é meu marido, né? Aí, porque ele trabalha fora, né? Daí a gente tá cuidada. E assim, quando vende todo esse produto, vocês sentam, discutem o que vão fazer com esse dinheiro? Assim, o sítio é assim, o sítio é trabalhar nele e pisar nele, porque, né? E sempre sobrar umas coisas pra guardar, né? Que diz o outro. Só também. Então a sua vida aqui é bem corrida, né? Quem diz o outro, ninguém quer saber. Mas só que eu gosto, ela bem é verdade, hein? Quando eu vou na cidadezinha que eu fico um pouquinho lá, menina, eu já tenho, sei lá. Parece que eu tenho vontade de ir pra roça. Eu mesmo prefiro ficar na roça, né? Sei lá, não consigo ficar em casa. Eu troco o serviço com a menina. Eu falo, você fica aqui, eu vou para a roça. Só que nessa parte da terra boa aqui, nós plantamos fécula branca. Por causa que nós plantava da outra, ela apodrecia mais. Daí nós plantou essa aqui. Porque aqui a terra é ela, quando chove, aí eu que pus, para então. Só que dizem que essa arama ia ser melhor, tá vendo? Ó. Tá vendo? Já veio toda ela? Veio toda. Isso aqui tem um monte de variedade de mandioca. Tem a espeto, tem a fibra, a fécula branca. É bastante variedade. Tudo misturado na mesma roça. Na mesma roça. É a fibra. E essa aqui é a espeto, ó. E essa aqui é a fécula branca, ó. Essa aqui, ó, da forquia, ó. Essa não pode comer? Pode. Essa a fibra pode. que não pode comer. Essa aqui, ó. Folha branca. Ela pode ver o talinho dela que é branca. Essa aqui já é roxinha, ó. E essa aqui já é mais diferente, essa aqui é espeto. Sim. Ele chama de cadastrar no seu nome, aí elas entram, não entra errado. Mas tá indo no seu lugarzinho aqui, ó. Aí põe a comida aqui, e cada um põe um aqui, ó. Elas entram, aí fecha aqui, ó. Fecha aqui. Ela não sai. Ela fica presa pela cabeça, então. Pela cabeça. Não presa. É um leitão também, já dá pra... Conforme a idade, vocês vão separando. Isso aqui é pra já dar pra baixo, já pra comer, né? Aí esses aqui, ó, porta de cria, né? Essa outra aqui. Aí esses aqui, ó, é leitãozinho também, apartado também. Essas criações todas são tiradas daqui da propriedade de vocês ou vocês já compram um leitão? Não, é daqui mesmo. Daqui mesmo. Tem uns bebezinhos aqui, ó. Escola, raspa, seca. Aqui é outra porta criadeira também. Aqui também.
Dona Maria Alice. Oi, é aqui, ó, vai tudo pra lá. Lava aqui, né? Vai tudo pra lá. Fez, lá fez ali, depois tira pra fazer adubo, né? Espalha na roça. Espalha. Por isso que tá tão verdinha a sua roça? Por causa da adubo? Vamos ver essa embalagem. É 1000 litros. Só que ele não tá cheio não, filho. Ainda tá com leite? Tá com leite aqui, ó, hoje, que ontem ele veio pegar e hoje não veio, né? Ai, que gelinho, né? Um dia diferente. Tá 3 graus, 3,8. Aí vocês têm que observar isso diariamente. Aí à tarde, quando ele coloca, aí vai 12, 14 graus, até 16. Aí vai caindo até chegar a 3, 4, aí pá. Outro exemplo de atuação direta das mulheres nas comunidades assentadas é a organização do grupo de corte e costura. Nesses grupos, elas revisitam os saberes tradicionais, considerados responsabilidade exclusiva delas, como cortar e costurar roupas, uma prática antes apenas doméstica, dentro do rol de seus afazeres, para servirem como espaço de trabalho, sustentando ou complementando a renda das unidades produtivas. Um desses grupos de mulheres costureiras iniciou suas atividades após firmar convênio com órgãos do Estado e município, que viabilizaram o empréstimo das máquinas necessárias para que pudessem iniciar a fabricação de roupas, com sede inicialmente em uma sala improvisada na casa de uma das assentadas do grupo. Para implementar as atividades produtivas do grupo, elas passaram por cursos de atualização das técnicas e capacitação profissional. O grupo de mulheres costureiras conseguiu ainda material para a construção de um barracão, que foi edificado pela comunidade para centralizar a produção. Depois de organizadas e de posse da nova sede, o grupo de costureiras criou a cooperativa do vestuário, a Cooperveste. Passado algum tempo de produção, o grupo sofreu com as dificuldades na comercialização das peças produzidas pela Cooperveste. Isso, agravado pela saída das responsáveis pelo processo de corte das peças, o grupo decidiu então interromper as atividades. Com isso, o mato e o aspecto de abandono passou a tomar conta dos arredores do barracão. Mas, no final de 2011, o grupo decidiu retomar as atividades, com um número menor de colaboradoras e atuando somente no processo de montagem das peças. E o que representa para vocês assim, o trabalhar na fábrica, esse ganho que vocês têm? O que isso representa? Eu acho que para cada um de nós representa muito, porque não é fácil, por exemplo, você morar no sítio e chegar no final do mês, você tem o seu dinheiro contado, o dinheirinho do leite, ou você precisa de uma coisa, você tem que pedir para o marido, não pedir, mas você tem que tirar daquele dinheiro que já é destinado a outras coisas, né? Então, você tendo o seu ganho, você já faz um compromisso maior, você vai lá, você tem um guarda-roupa, você já sabe que você vai ter o seu dinheiro, né? Você quer comprar algo para calçar, um negócio para o filho, você sabe que já tem. Então, para nós é muito importante ter isso. O segundo grupo de costura está ligado à Associação Unidas Venceremos, que reúne trabalhadoras rurais do São Judas, as quais fazem parte da base do movimento de mulheres camponesas, o MMC. O grupo de costureiras conta agora com a assessoria da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul, a AgraRNF, que, para fortalecer as atividades do grupo, tem firmado diversos convênios. Destaca-se a parceria firmada com o MDA por meio do Programa dos Grupos Produtivos, nas linhas de atuação do Programa de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, o PEPIGRE.
Com essa parceria, o grupo de mulheres pôde então se capacitar para o plantio de diversos produtos, bem como implementar a produção de roupas, as técnicas de crochê e de confecções de biojoias. Destaca-se ainda, numa preocupação com a saúde, a capacitação direcionada para o cultivo e utilização de plantas medicinais. Aliado aos cursos de capacitação viabilizado por essas parcerias, o grupo tem buscado orientação formal para estruturar os meios de comercialização de seus produtos, pois essa é a maior dificuldade enfrentada pelas produtoras. Uma das alternativas para minimizar essa dificuldade foi a iniciativa de ofertar os produtos em feiras femininas. O trabalho das mulheres assentadas está presente em todas as frentes, e a iniciativa de enfrentar os problemas, sejam quais forem, está presente inclusive na prática rústica do arrancadão, que é uma atividade manual de colheita da mandioca. Um trabalho que no assentamento São Judas é dividido por homens e mulheres, que vendem força de trabalho em troca de salário. Cada nascido. Ela é Dona Cida, mas tem Dona Margarida que não está aqui. A Margarida não está presente, Jesus não está presente. O Marciel, que é nosso patrão, não está presente, né? O Tinão, que é companheiro de serviço, também não está presente agora, porque hoje é final de semana. O seu Sebastião também não está, mas somos nossos parceiros. Todas vocês moram aqui no assentamento? Todas nós moramos no assentamento. Como que vocês tiveram a ideia assim, de se reunir para a arranca da mandioca? Porque não tinha serviço aqui no lugar que nós estávamos. E logo que nós pegamos a terra, era difícil o serviço para nós passávamos muita necessidade. Porque daí nós ia trabalhar e nossas forças não davam, porque nós não tinha maquinário, não tinha trator, entendeu? Imagina se nós, como nós ia tombar essa terra com enxada. E daí o que nós fizemos? Aí eles plantavam, eles precisavam da mão de obra e nós cedíamos o serviço nosso. Simboliza assim, né? O trabalho da turma do campo, né? Nós somos do campo, então nós trabalhamos. Qual somos nossa profissão? Arrancar mandioca. Por que nós arrancamos mandioca? Às vezes no futuro que nós temos, né? Não foi adequado para nós. Nós não tivemos hoje a oportunidade que vocês têm. Hoje vocês estudaram, né? Nós não estudamos. Então, esses são o nosso quebra-cabeça. Esse não é nem o começo. O começo é ali. Vamos lá ver se você está contigo. Vem cá. Rápido assim? Rápido. Tá duro porque não tá fofado. Se tivesse passado o maquinário, aí tava fácil para nós arrancar a mandioca. Aí assim vocês arrancam, tira todo e vai juntando. Nós fazemos uma leira aqui de fora a fora. Aí, no balaio, depois vem picando duas a duas e erguindo, carregando. Sempre fizeram esse trabalho? Toda a vida nós fizemos esse trabalho. Assim, quando a gente pensava assim, arrancar mandioca, a gente sempre tinha em mente que era um homem que ia arrancar mandioca, porque dizia que era muito pesado para as mulheres. Não, a mandioca é dura. Se a senhora pegar aqui, a senhora não vai conseguir arrancar. Deixa eu fazer o teste. É fofado. A senhora não vai conseguir arrancar. Ó, que eu trabalhei muito na roça, viu? Aí arrancou! Mas eu arrancava mandioca lá, porque eu morava no Rio Grande do Sul. Lá a gente arrancava batata doce. Batata doce. Batata inglesa, que é aquela batata que a gente... Aí, agora você vê dela com a mandioca aí na mão aí, ó. É mesmo, Firmando aí, ó. Mandioca, macaxeira. Chega em casa, deita e dorme. Não. Chega em casa, nós vai fazer o serviço doméstico. É o serviço que toda mulher faz dia. Toma banho e vai trabalhar. A gente toma banho, aí vem a luta, lavar louça, fazer janta, às vezes lavar roupa, limpar a casa. Depois do dia de serviço? Depois do dia de serviço. Eita, vocês são mulher de fibra, né? Nós somos as mulheres guerreiras da roça. Somos nós. Nós somos as guerreiras da roça. Se o homem trabalhar na roça o dia inteiro, ele chega lá em casa, eu duvido que ele vai lavar a louça. Vai, não. É só nós, vai, Dona Rose? Nada. Mamãe chega lá e fala, eu vou falar isso não, senão eu tô cansada. Esse é o nosso serviço. Aí você chega no batidão na casa ainda. Batidão na casa. Eita, mulheres de verdade, né? Fazer o quê?
É nosso destino. E aí vocês arrancam do lugar de vocês e vendem serviço para os outros? Não, às vezes nós não plantamos mandioca. Não? Porque se nós for plantar mandioca, aí não tem como nós trabalhar para os outros, né? Porque nós já temos serviço da casa, nós temos filhos, nós temos, né, as outras obrigações. Então nós preferimos mais ganhar a diária lá fora do que nós plantar para nós. E o grupo da arranca de vocês é só de mulheres? Não. Os homens já foi. Aqui tudo igual. Eles são os primeiros. Pra ir embora. Meu marido mesmo trabalhou só intermediário e disse que ia descansar, não ia vir mais não. Eu falei, então você fica, eu vou. Que bom, né? O dia inteiro, então. Que bom. Parabéns pra vocês, viu, Tom? Obrigada. Uma fibra mesmo de trabalho. Mas assim, não sente, né? Porque é um serviço de baixa levanta e de esforço. Isso não dá problema de coluna, não? Não. Às vezes dá um canseirinho, mas você tomou banho, a novinha foi ele. Dia seguinte, tudo de novo. Tudo de novo, todo dia. Pra ela, você erga isso, aquilo? Né, nós erguemos, cada balaio vai o quê? 30 quilos. Nós pegamos 30 quilos. 30 quilos? Depois de arrancar, ainda carrega o balaio. É o balaio, né, filho? Né? Daí põe no... barro o balaio. Ergue assim. E nós enchemos tudo isso. Tá muito bom. Tá bom? Tá bom. Isso. Nós arrancamos a mandioca, despinica, põe o balaio, arriba o balaio. E aí depois vem o põe, arriba o bag, eles arribam o bag e põem o caminhão. Aí ele enche o caminhão e ele leva. Outro exemplo de diversificação feminina na produção é o sistema de integração com a agroindústria, para a produção e comercialização do bicho da seda. 5, 6 vezes no dia. Que hora que começa? Tratar? 4 horas da manhã. À noite eu bato um trato dessa grossura, assim, ó, à noite. Que é pro modo deles comer a noite inteira, né? De dia, como tá muito quente o sol, aí eu bato o ramo ralo. Aí, de 2 em 2 horas, tem que estar batendo o ramo. E aí, eu bati ramo, aí fui lá mexer com o almoço. Nem terminei o almoço ainda, ele já comeu tudo. Já embranqueou de novo as camas. Então, quando começa a ficar tudo branco, a senhora vem e dá mais comida? Não pode nem esperar embranquear assim, não. E antes de embranquear assim, tem de vir bater trato. Ele perde muito a produção. Se ele ficar muito tempo sem comer, aí ele perde muito a produção. Ele vai enfraquecendo. Aí depois doece muito. O bichinho morre. Morre no gasulo. E aí, depois de um certo tempo, vai para aquelas caixinhas lá. De hoje para amanhã eles já vão para a caixinha. Amanhã, se vocês virem aqui, vocês já vão ver muita gasula feita já nas caixinhas. E como vocês colocam eles lá? Não, eles sobem sozinhos. Daqui eles vão para lá? Não, nós pegamos aqueles bosques lá, nós arrumamos aqui as camas, chega, bate um trato, pega os bosques, põe em cima, né? Aí ele vai subindo para ponta. Aí depois nós desce os bosques de novo, bate outro trato, porque ele só sobe se tiver trato. Na cama e ele sobe, do contrário ele não sobe. Rosana, quando ele dá gasulo bom, né? Aí ele pega duas camas, dá média de 60 quilos. 2 camas? É 2 traços desses? Não, essas 2 camas aqui que vocês estão vendo. Tá. 60 quilos. Dá média de 60 quilos. Quando ele dá bom, né? Agora quando ele não dá bom, dá menos. Aí em total de dinheiro, ao vezes dá 700, 600, é assim. Esse trabalho de Já chegou a dar até 800 já. 3 camas aqui para nós já chegou a dar quase 1.000 contos. Essa gaigata aqui, ela vem do tamanho de um grão de arroz. Ela vem bem miudinha. Aí elas dromam a primeira vez, dromam a segunda vez, na terceira vez, e nós esparramos elas na cama. Para depois elas dão ponto de bosta. Dia 25, aí chegaram dia 23. Dia 23 eles chegaram. Faz as contas, Rosana, quantos dias tem hoje? Hoje dia 7, né? Hoje dia 7, eles chegaram dia 23. Tá tendo 15 dias.
E o trabalho nesses dias, como é? Quando vai chegando no final, então o trabalho duplica? O trabalho droba, hein? O trabalho droba, tem pela miúdo, senão não vem se tratar não, ó. Vocês estão vendo aí a escama branca, quase sem trato. É, trabalho droba. São 20 dias tratando o bicho. 20 dias tratando o bicho. Cada cama dessa é 15 mil bichinhos. Isso aqui é que nem um emprego. Se a senhora trabalhar bem, ganha bem. Se trabalhar mal, ganha mal. 2 anos. E junto com esse trabalho com o bicho da seda, vocês fazem alguma outra coisa? Não faz, né? Mexe ali com os frangos, né? Trabalho na roça. Quando sobra um tempo, uma vaga, eu vou na roça. Mexo no meu lote também. E faz muita coisinha. O dia inteiro? Então começa às 4 da manhã e vai? Começa às 4 da manhã e para às 8 da noite. Sem parar. De 8 horas da noite eu ainda tô aqui no barracão batendo trato. Trato da noite é assim, ó. Nossa. Dessa altura. E quando o dia amanhece, a cama tá branca. Por isso tem que cortar muita mora. Agora, de dia não, de dia eu não bato assim, porque se eu bater assim, murcha muita mora. Eles vão comer muito murcho, e não pode comer murcho. Se eles comerem a mora quente e murcha demais, aí perde mais a produção deles ainda. E a... Vieram da onde? Na vez na Viraí. Na Viraí. É. Trabalhavam com o que lá? Não, trabalho doméstico, trabalho em boia fria. Que aparecia? Que aparecia. Trabalhava. Então a vida agora tá melhor. Ah, agora tá melhor, né? Porque pelo menos trabalho em boia fria a gente tá aí, né? Agora pelo menos não tem fartura, né? A produção de pães para comercialização na feira é outro segmento de produção assumido pelas mulheres das comunidades, que potencializam saberes tradicionais para gerir a vida. A gente leva assim as coisas que a gente planta na roça, galinha, ovos, leite, legumes assim de horta, essas coisas, e daí a gente fabrica bolacha, pão, rosca, açúcar, esses doces de leite e cueca virada, salgadinho. E é por aí. Então, um dia antes da feira é o dia do trabalho. Não, nós começamos porque nós faz assim, 4 tipos de bolacha que nós faz. Daí nós temos que começar na quinta-feira, nós trabalhamos quinta o dia inteiro, porque bolacha ela não estraga assim, fácil, ela é durável, ela dura assim 1 mês mais. E daí a gente começa a amassar a bolacha, faz a bolacha. E faz a cueca virada, que também não estraga. E faz o salgadinho. O salgadinho é uma massa assim de pastel. Faz o doce de leite em pasta, faz o doce de leite em pedaço. Daí quando é na sexta a gente faz a cuca, faz a rosca, faz o pão, faz mais bolacha, que a gente não termina tudo, porque é bastante que nós fazemos. Não termina tudo assim na quinta, daí a gente faz na sexta e assa. E daí no sábado a gente acaba de arrumar as coisas assim, junto que a gente tem, os ovos, as galinhas, legumes, feijão, tudo que a gente produz assim, a gente leva leite, essas coisas, e daí leva pra vender. Aqui é assim, é cedo. A gente levanta cedo e daí a gente tira o leite. A primeira coisa depois que a gente levanta é tirar o leite, né? Cada um tira o leite das suas vaquinhas, né? E tira o leite, quem tem ordenhadeira tira na ordenhadeira, quem não tem tira na mão mesmo. Daí a gente entrega o leite, daí a partir disso a gente ou vai para a roça, se tem uma rocinha vai cuidar das plantações na roça, então é segunda, terça e quarta que nós tem esse tempo para fazer essas coisas na casa. Daí a gente trabalha na roça, na casa, cuida do quintal, cuida das galinhas, cuida da horta. Daí à tarde nós tiramos o leite de novo.
né? E os dias que a gente mexe na feira, daí a gente cuida mais só tira o leite de manhã e à tarde e cuida o resto do tempo a gente se ocupa com as coisas da feira. Porque é bastante serviço. Vai colocando na embalagem para a venda. A gente coloca nas embalagens, a gente já chega lá na feira, coloca na embalagem, coloca na caixa de isopor, chega lá na feira, já tem às vezes clientes já esperando o produto. Então a gente já leva embalado, assim, leva tudo prontinho. E daí não é só a gente que leva, os outros diferentes levam da mesma forma, eles levam do mesmo jeito que a gente leva, eles levam também. A gente coloca numa caixa de isopor, daí leva que ele fica assim, fresquinho, verde. Esse feijão assim é muito gostoso, ele vem fazer farofa, a gente fazer salada, é uma delícia. Não sei se você conhece. O feijão de corda? Feijão de corda. Feijão de corda, feijão de vara, eu não sei muito. Tem 2 nomes, assim. Cada região traz um tipo de denominação. Feijão de corda, outros falam feijão de vara. Tem aqui? Tem, no Valicão tem. Marcela, a gente vem. Para que serve a Marcela? A Marcela é bom para aquela dor de... E esse é o colorante que a gente sente, então a gente faz, ou aquela dor de cabeça, assim, que alguma coisa não fez mal, né? Não deu digestão, a gente faz o chá dela e toma. É como um chá de boldo. Ou toma no mate. Eu me lembro da Marcela que a gente tinha um dia no ano para colher a Marcela. Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa, antes de nascer o sol, a gente... E aqui também você segue só um dia no ano. Aí tem a máquina, né? Cilindro, né? A gente cilindra. No cilindro manual nós tínhamos cilindro elétrico, mas travou. E aqui é a máquina que a gente faz a bolacha. E aí vocês colocam essa lá fora e vai pingar. A gente assa tanto no fogão a lenha como no fogão a gás. Destacar os sentidos que assumem no trabalho desenvolvido por essas mulheres na produção de pães, uma vez que nessa atividade elas agregam valores e aliam a conquista do ofício ao lazer que proporciona. A feira é assim, porque a gente a gente fica encantonada aqui nesse assentamento, né? E a feira assim funciona assim um tipo de que nem é um tipo assim que a gente, como se a gente fosse numa festa, né? A gente sai de casa e a gente não se distancia da casa porque é no fim de semana, né? Que a gente faz isso. Então lá a gente tem amizade, a gente conversa com as pessoas que compram, com os feirantes. Então a gente tem uma amizade grande, que nem fosse uma família dentro da feira, porque a gente quer se encontrar no fim de semana, a gente quer conversar, a gente conversa o que tu fez, o que tu não fez, né? E conversa como é que tá, e como é que não tá, e conversa com os fregueses, e a gente conhece muitas pessoas. A partir de quando nós começamos a ir na feira, a gente conheceu muita gente. Porque a gente, no assentamento, a gente só vê as pessoas do assentamento. E funciona assim, pra gente, eu acho assim que funciona como uma terapia pra gente. Porque a gente conversa com as pessoas, a gente faz amizade, né? E a gente se distrai ao mesmo tempo. Eu acho assim que pra mim foi lucro, porque eu sou uma pessoa sozinha, né? Eu tenho os meus meninos, mas eles saem, vão para um lado, vão para o outro. E daí assim a gente conversa lá, se comunica com os outros, né? Eu acho que bom assim. Sábado começa, muita gente vem de manhã, né? Mas nós chegamos depois do almoço, né? Nós lá para as 13 horas que nós chegamos. Aí vai até lá para as 11 horas da noite. Depois no outro dia até 11 horas, 11h30 por aí, do domingo, né? Olha, moço. E o
o que representa a feira para vocês? Para nós é muito bom essa feira, muito boa. Representa muito para nós, porque além da gente vir para a feira fazer as vendas, a gente faz amizade com as pessoas e a gente se diverte também, porque só fica lá no assentamento, não sai para lugar nenhum, não tem outro divertimento que a gente vai, né? Porque a gente não vai em festa, a gente trabalha a semana toda também, né? Não tem tempo para ficar saindo muito também. Tem que ter dinheiro para gastar também. A presença das mulheres teve destaque ainda no incentivo à educação, uma luta da comunidade para que os seus jovens e crianças pudessem estudar no local em si. Na escola do assentamento atuam docentes de São Judas e do entorno, envolvidos e dedicados a consolidar com qualidade uma escola no campo com referenciais no campo. Aqui nós estamos a 35 km de Rio Brilhante. Aí, como você sabe, o MST, a educação é prioridade, como a terra, o fruto da terra para o MST. Nós acreditamos que a escola tem que ser no campo, tem que ter metodologia diferenciada, enfim. Temos escolas, no acampamento nós temos as escolas, e quando vai para o assentamento nós lutamos para que essa escola do acampamento vá para o assentamento, transforme, né, numa escola do assentamento, com os professores assim, que tenha suas capacidades, tenha suas formações, mas que seja também na sua maior parte professor do assentamento, enfim, né? E aí nesse momento que a gente foi fazer a escola no assentamento, então o prefeito na época sendo contra a escola em assentamento, então fortaleceu esse grupo anti-movimento, né? Ao ponto de assim, ele autorizou a escola a funcionar no assentamento, só que sem pagar os professores. Ele só reconheceu a escola e pôs o ônibus para levar as crianças do assentamento para a cidade. Então isso era claro. Então a nossa escola tinha lá 40 alunos, tinha 80 indo para a cidade, né? Então isso foi assim a coisa mais clara. Mas um grupo, né? Inclusive esse aqui, grupo 9, grupo 3, que é aqui do lado, grupo 8, que é aqui do lado também do 9. Então várias pessoas que entendiam, já tinham vivido isso, visto famílias deles em outros assentamentos passar por essa dificuldade de criança, né? De 7 anos, imagine 35 km, estrada ruim. Hoje ainda as estradas são boas, né? Mesmo com poeira e barro às vezes, mas ainda são boas, imagine naquela época. E aí nós bancamos essa luta e contamos daí com o profissionalismo, com a dedicação das mulheres. Então, para você ter uma ideia, a merendeira era voluntária, assim. Então a escola foi tratada pela prefeitura assim de uma forma para que ela fechasse, né? E nós permanecemos, foi passando 2, 3 meses, aí foi desistindo o pessoal de ir para a cidade e vindo para a escola. Então assim foi. Aí, quando chega no final do ano, tá ao contrário, assim, a maior parte no assentamento e a minoria na cidade, né? Então aí a prefeitura reconheceu, pagou os salários dos professores uma parte, né, retroativa, enfim, e foi uma vitória assim enorme na época. Então eu, assim, sobre esse divisionismo aí, uma das coisas que ficou bem clara é isso, né? Por um lado, nós tivemos muita sorte, tínhamos gente capaz, né, e que deu resposta na qualidade de ensino. Eu acredito que se isso não tivesse, nós perderíamos a escola, igual aconteceu em outros assentamentos. Você tem uma exceção escola e assentamento. Aqui é meio que exceção, não é muitos assentamentos que tem escola, né? Isso não é comum, assim, né? E principalmente com professores internos. Então aqui é uma meio que exceção no estado do Mato Grosso do Sul. E a avaliação hoje do MST no setor de educação é que muitas das vezes é por falta nossa, do profissionalismo nosso mesmo, de ter gente, né, que normalmente também é difícil você ter, né, que nós trabalhamos com os excluídos da sociedade, né, o cara lá da favela, o cara lá
enfim, arrendatário de terra, brasiguar. Então, assim, obviamente normalmente não vai ter um professor formado. Nós tivemos sorte, assim, de ter gente com magistério na época, né, mas que era uma qualificação, né, não tinha ninguém formado com faculdade. Hoje não, hoje estão todos formados, enfim, quem não tá se formando, né, mas naquela época, então, nós tivemos essa sorte aí de ter os nossos professores, pelo menos com o magistério, e conseguimos segurar, né, dos dois lados, um na qualidade e outro é fazer o pessoal ir reconhecendo, e enfim, e eu acho que a escola é o que uniu tenho certeza que uniu novamente o assentamento foi a escola. Escolinha. O marco para mim, eu acho que é a escolinha. Acho que eu falei isso no outro trabalho meu, professor. Porque eu acho que foi a parte de lá, né, dos ensinamentos dos professores. Eu estava lembrando ontem, lá na escola, lá em casa, lá na escola também, os professores que tinham quarta série, né, nós sabíamos mais do que eles. Né, então, isso para nós é que nós aprendemos alguma coisa, né, com eles, mesmo assim. Então, e nós hoje sabemos valorizar o que nós temos, o que nós conseguimos a cada dia, foi porque esses mestres nos ensinaram alguma coisa. E no meu caso, foi desde o barraco de lona, desde a primeira escolinha lá do acampamento, depois do assentamento, todas as famílias construindo, erguendo, né, cada pau daquelas escolas que eu passei. Então foi, acho que essa construção coletiva, essa participação dos professores também nos assentamentos, nos acampamentos, eu acho que é um marco para nós. No meu caso, que fui criança no acampamento, né, é de suma importância. Aprendi foi com os mestres nossos aí, analfabetos, iletrados às vezes, nos ensinando no acampamento. E posteriormente a gente tem esse sonho de fazer mudança, né, de acompanhar no assentamento, tanto os jovens e adultos, nas reuniões, a participação dessa criançada que vem aí, da gente contribuir de uma forma ou de outra na formação deles também. Mas a gente passa pela vida das crianças de forma positiva, outras vezes negativa, né? Mas alguma coisa de bom a gente deixa. E eu sempre batalho muito por isso, esse sonho deles não morrerem, né? Que nós somos capazes. E agora, na segunda faculdade que eu estou fazendo, eu falo para eles ainda, eu vou fazer a terceira ou vou fazer um mestrado, mas que eu não vou desistir de estudar, porque eu quero mostrar para eles que nós, mesmo sendo sem terra, mesmo morando no assentamento, nós temos a capacidade, nós temos o direito de estudar, de batalhar, de fazer a diferença, de sermos diferentes. Então, a minha participação como educadora na vida dessas crianças é trazer esse lado, né, dessas mensagens para eles diariamente. Nós somos capazes. Nós acreditamos que elaborando um projeto político-pedagógico voltado para o campo, com as especificidades do campo, ele vai estar atendendo mais a comunidade, né? Porque será um projeto político elaborado junto com a comunidade, atendendo às necessidades da comunidade e do assentamento, né? Porque uma comunidade assim, é diferente. Não adianta falar que vai dar o mesmo estudo que vai ser trabalhado na cidade, é trabalhado no campo, porque não tem como trabalhar. Tem que ser diferenciado, nós acreditamos que tem que ter os eixos temáticos, que venha trabalhar a terra, até para a criança valorizar mais a terra, valorizar mais onde ele mora, ter mais assim, a identidade mesmo de camponês, tá, né? Tá valorizando mais a identidade de camponês. Então, por isso que uma das lutas nossas agora é isso, uma consolidação da escola, uma legalização da escola, para a gente estar podendo elaborar o nosso projeto político-pedagógico voltado para o campo. Deixar de ser só uma escola no campo, ser uma escola do campo e no campo. Além da estrutura pedagógica de qualidade e pensada com e para com a comunidade, a escola conta ainda com boa estrutura física e tecnológica. Bom dia, meu nome é Elcio, eu atuo aqui na sala de tecnologia educacional, né? Temos 10 máquinas, tem mais 5 aqui, e eu atuo na área pedagógica, dando suporte para os professores, né? Então eles têm a sua proposta, seguem a sua proposta pedagógica
e na medida do possível a gente pega e tenta buscar via internet ou até alguns jogos para instalar mesmo nos computadores para ele possa ajudar a desenvolver os conteúdos do professor dentro da sala de aula, né? Daí a gente é todo programado, tem todo um agendamento, passa pela direção e coordenação esse agendamento. Daí se tiver o conteúdo com o professor dentro da proposta dele, aí passam para mim, né, que eu tento pesquisar na net alguma coisa relacionada a esse conteúdo. Nós achamos, fica programado a aula, então normalmente uma aula, daí os alunos se revezam, como aqui também tem um pouco número de alunos por sala, é possível deixá-los em 2 máquinas, 2 alunos por máquina, praticamente, né? E a gente vai tentando instruí-los assim, dessa forma. Dentro do assentamento, a escola é além de um referencial de ensino formal e regular. É um ambiente de preservação de arquivos, da memória da luta pela consolidação do assentamento. Uma edificação onde coexistem a estrutura antiga e a nova, organizadas num belo entorno. Na escola, são desenvolvidas ainda, além das atividades de ensino regular, outras atividades como o curso de crochê, destinado à capacitação de jovens estudantes. Quanto cruz, encerrei com 28. Pensa na maravilha, aquele mundo de mulher aqui na sala. Assim. Todo mundo fez, aprendeu a fazer. Aí continua, e todo ano assim, a gente procura trazer de volta. Quem não fez ainda vai começar, né? Que esses meninos não tinham feito da outra vez. Agora estão fazendo. Já vim para o assentamento para contribuir com a escola já. Eu costumo falar assim para as nossas crianças que eu acredito no ser humano. Eu acredito muito no ser humano, eu acredito na mudança, eu acredito no lado bom da pessoa. E é isso que eu busco. Eu aprendi muito, o tempinho, eu fiquei acho que uns 9 meses acampada, o tempo que eu fiquei de acampamento assim foi a maior escola que eu tive. Eu aprendi muito, mas muito mesmo. E a gente vive em constante aprendizado aqui, né? No assentamento, na escola, com as crianças. É assim, é um aprendizado constante. E só a pessoa vivendo, convivendo no acampamento, convivendo no assentamento com as crianças de assentamento, com as famílias, com a comunidade, para saber realmente o que é a vida dentro do assentamento. E assim, é um aprendizado constante e um aprendizado bom. Você consegue ver as coisas de outra forma e enxergar, né, as coisas dando mais valor. As coisas passam a ter mais valor para você quando você convive no assentamento, com a comunidade, com os assentados, com as crianças. Eu aprendo muito com essas crianças, muito mesmo. Cada dia a gente é uma caixinha de surpresa. Quando eu estudava, eu via assim, aquela diferença, né? E me surpreendeu muito aquela falta de recurso e a alegria de ver, né, as crianças aprendendo, de estar ali, assim, os professores bem próximos, se fosse mesmo assim, amigos, né? Não aquela só de professor para aluno, mas no meio de tanto, assim, da falta de material, da falta de tudo, na verdade, e eu sabia que a aprendizagem estava acontecendo. Então foi aí, assim, que eu decidi, né, que eu iria fazer pedagogia. Até então não tinha vontade nenhuma, e assim, a partir daí foi que eu comecei a fazer a faculdade e continuei. E com certeza, assim, me apaixonei por isso e até hoje o que eu faço é por amor. Outro importante e decisivo espaço de atuação das mulheres do São Judas é o das organizações de movimentos sociais.
como o MMC, o Movimento das Mulheres Camponesas, um importante movimento social cuja proposta básica é reunir as mulheres camponesas para debater as questões que incidem na vida da comunidade local, propondo alternativas para mudanças ou melhoria das práticas coletivas. O MMC é um espaço importante no qual elas apontam para a necessidade de pertencimentos sociais diversos, seja na visibilidade produtiva ou no reconhecimento dos direitos sociais. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, o MST, configura-se outro movimento social de importante atuação no São Judas, presente nas diversas fases da vida dos assentados. Fica difícil falar para você dos movimentos, porque o movimento somos nós, né? E uma vez que nós formamos, né? Uma vez que nós estamos aprendendo, a gente traz isso de volta, né? Uma vez que eu falo assim, olha, eu sou do MST, então fica difícil falar para você como educadora se não falar do MST, né? E por ele também. Então eu acho que nós temos todos se formando para isso, para dizer, olha, nossos alunos têm direito nisso, nossos professores têm direito à participação, à formação, até mesmo para fazer faculdade agora, Ciências Sociais, falar com o secretário de Educação, né? Aí ele falou, marca 15 dias fora, né? Eu falei assim, mas na lei me garante. Então, se eu, né, sou movimento, então eu também sei das leis, então eu posso passar isso tanto ao nosso direito, né, e buscar esse apoio. Acho que o movimento somos nós. Os nossos sonhos, na verdade, né? Então e hoje você vê assim muitos desses sonhos realizados, apesar de todos os problemas, né, de preço, de comercialização, enfim, de todos os problemas relacionados não à reforma agrária, mas ao campo brasileiro, e hoje as mulheres realizaram seu sonho, muito delas, né? Muitas não, logicamente, que foram embora, venderam os lotes por vários motivos, mas eu vejo assim que melhorou muito, porque para quem não tinha nada no lote, não tinha nada, antes do lote não tinha nada. Hoje não, hoje compram nas lojas, na cidade, enfim, puderam estudar com cursos coordenados pelo MST, era um projeto antigo, não me lembro o nome aí, mas conseguiram muitas delas estudar, então acho assim que hoje é bem diferente da época e muitos estão realizados, com certeza. O MST, além de suporte político aos acampamentos e assentamentos, tem contribuído para a formação continuada de professores do quadro. Como exemplo, destaca-se o incentivo que tem dado às professoras assentadas e acadêmicas do curso de licenciatura em Ciências Sociais oferecido pela UFGD. O curso é uma importante parceria da Universidade com o INCRA-MDA por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONER. O que levou mulheres e homens ao assentamento São Judas foi o sonho da terra, o sonho de plantar, de ter fartura. Hoje, vivem um novo momento de renovação das suas expectativas e já alimentam novos sonhos, igualmente possíveis e reais. Acho que para todo mundo hoje é vitória só, né? Porque perdas são poucas, vitórias são mais, porque antigamente você lutava, mas alguma coisa dava errado. Mas só que a maioria, assim, a gente só vê mais, só sente mais prazer na vitória, né? Então para nós hoje, o que a gente vai dizer? A gente não vai lembrar do ruim, a gente só vai lembrar do bom, então das vitórias. Você vai pensar em vitória. Para nós hoje, estarmos aqui é uma vitória. Eu, pelo menos, eu penso assim, porque antes nem isso eu tinha, né? Hoje, pra mim, é uma vitória ter um lote. Ter um lote, ter meus filhos, meus amigos. Isso pra mim é tudo. A gente deve cuidar dela, né? Como a gente está fazendo, tá na campanha da fraternidade, né? Os cuidados da terra, né? Do que é vida. Então, a gente vai aprendendo como que a gente nunca pode esquecer, né? Dos cuidados dela, porque ela é uma vida também, a gente vive dela, né? Porque a gente é assim, é trabalhar, né? Não tem esse negócio do nego achar que vem com assentamento para viver parada, né? Não é. A vida do assentamento é trabalhar.
você está em casa, só um tempinho, ajeita uma horta, as mulheres, galinha, porco, tudo tem que mexer. Às vezes nós só um tempo tem que correr atrás de uma vaca para ajudar o esposo, tudo isso. A gente não é uma vida parada assim, se ficar parado também não é nada, né? Minha avó é direito uma, né? Qual que é o seu sonho? Olha, são vários. Eu tinha muita vontade de prestar uma faculdade. Eu falo assim que não foi um sonho interrompido, porque eu ainda tenho capacidade, se eu querer lutar e correr atrás, né? Esse é o sonho, de ser alguma coisa ainda. É isso. Tal. Eu acho. O meu que tem, a gente ter o dinheirinho da gente, comprar as coisinhas da gente, né? Não ficar dependendo de tudo assim do esposo. É muito difícil. Tudo que você precisar, você tem que estar esperando ele te dar um pouquinho, né? Que se sobrar ainda, né? Que é difícil sobrar. A gente ajudar na casa, pra gente, né? Que mulher tem vontade de comprar muitas coisas, né? É uma renda a mais. E com o recurso do lote, muitas das vezes não dá, né? Então a gente tendo outro serviço é uma renda a mais que a gente pode contribuir dentro de casa e com a gente mesmo. Levanta bem mais cedo, né? E quando também não dá certo, a gente vai na cozinha também e reveza as coisas. Um dá a mão pro outro. É o marido dela aí, dela aqui, tudo. Em tudo, né? Tipo, lá em casa também, igual ele tá falando. É no serviço de casa e na renda também, é de todo mundo ali. Ninguém fala, esse é só meu, não, é de todo mundo. Não precisa estar ali pra ajudar. E aí você sai de casa, você que tem criança, ele que administra. De manhã cedo, eu levanto cedinho, ajudo a tirar o leite, porque quando esse aqui acordar, ele só fica com ele. Depois que eu ajudo a tirar o leite, tomo um banho e vazo pra escola. 11h30, 11 horas, chega e vou no almoço, e serviço de casa, eu vou fazendo aos poucos. Sabe por quê? Porque a turma da roça são esquecidos. São quem mais trabalha e são esquecidos. A senhora sabia, olha, não tem tudo que... Nós plantamos uma mandioca, vai para a cidade. Nós plantamos um quiabo, vai para a cidade. Nós plantamos um machiste, vai para a cidade. Não é assim? Mas nós não tem valor. Se nós precisamos do dinheiro, dá maior sacrifício para nós fazer um projeto, para nós tirar esse dinheiro. Nós não tem recurso. É tudo os braçal. Então nós somos esquecidos. Agora vai lá um fazendeiro para você ver. Ele nem precisa enfrentar uma fila, rapaz, já lá rapidão já tira o dinheiro dele. E nós não, nós é difícil para nós. São nessas partes que eu acho interessante a história do lavrador da roça. Porque eu, desde os 7 anos que eu sou criada na roça, que eu aprendi com mãe e pai, sabe? E isso vem passando de geração a geração, mas sempre foi assim. Sempre nós fomos esquecidos. Toda a vida, se a senhora parar para analisar, a senhora vê que a turma do campo são esquecidas, de tudo. E nós, tudo que nós faz, vai para o governo. Tudo que nós faz, vai para a cidade. Mas nós é esquecido. Vai para a cidade. Tudo que nós faz, vai para a cidade. Né? Aí eu acho interessante, porque é um modo da turma lá fora, ver como que nós trabalhamos, né? Como nós trabalhamos? É tão fácil chegar lá no mercado, ter uma mandioca de cascadinha, né? No jeito, né? Só pegar e pôr na panela. Nós vê o trabalho, ó, você tem que pôr a semente no chão, né? Você tem de esperar ela nascer, você tem de limpar, depois de esperar ela crescer, dar, né? Para você arrancar, dela tá lá na mesa. Na mesa de quem? Do bem bom, né, professora Rosana? E nós não, nós estamos aqui, ó, sol a sol, dia a dia. E nós somos esquecidos. Eu não sei nem que milagre vocês apareceram para lembrar de nós. Não sei. A Alzira nunca esqueceu. Estamos estudando por causa dela. Estamos estudando então, Porque sempre tem alguém que lembra de alguém. Sempre tem. Sim. Sempre tem alguém. E você vê, ó. Esses dias a senhora me viu lá. Lembrou de mim. Vou lá, aquela mulher, ela conversa muito. Vou lá ver ela. E a senhora gosta dessa vida aqui no assentamento? Eu gosto. Eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha vida para você. Quando eu tinha meu pai e minha mãe, eu vim de uma família muito humilde. Eu vim de uma família que vocês podem não acreditar no que eu vou falar. Eu vim daquela criança que comia esmola, comia lixo, pedia esmola, aguentava desaforo. Eu sou uma dessas crianças. Eu sou uma criança dessa jeito. Eu agradeço muito a Deus e eu agradeço a turma que me colocou aqui. Por eles eu tô aqui. Por isso que eu dou valor no pedaço de chão que eu tenho.
Se eu tivesse lá fora com meus filhos, o que seria deles? Eu, graças a Deus, toda a vida por mãe e pai me ensinar, eu aprendi a trabalhar. Mas nessa minha vida, de tudo que a senhora imaginou, eu fiz um pouco. E não desejo para meus filhos. Por isso que eu luto de um jeito, eu luto do outro. Sabe? Aqui em 87, que a turma não lembra de mim, mas em 87 eu morei aqui em Rio Brilhante. Eu cansei de dormir naquela praça que tem ali no Rio Brilhante, naquele arara que tinha ali, ainda tem ainda aquele riozinho. Cansei de tomar banho ali, dormir ali. E hoje eu tô aqui. Às vezes, poucas pessoas, né, reconhecem essas pessoas que andam na sarjeta. Às vezes eles trombam, mas eles nunca parou para perguntar por que vem fazer aquela criança que tá ali. Uns vêm porque acostuma estar na rua, mas os outros vêm porque necessitam da necessidade. E hoje eu tô aqui, lutando para amanhã, depois, o dia que Deus me recolher, eu deixar alguma coisa para meus filhos. Ver se eles lembram, a minha mãe lutou, mas deixou alguma coisa para mim. Como que é a jornada, então, do batidão aqui? É que nem lá no passado, um dia atrás, a senhora viu. É daqui lá. É dali que eu como, é daqui que eu visto, e é daqui que a gente se estuda meus filhos. É daqui. Hoje eu não vejo assim, porque a turma fala assim, né? Vamos pra luta. Mas quando nós tá lá no barraquinho de lona, lá não é a luta. A luta é que nós tá em cima da terra. Porque lá nós ainda temos uma ajuda do governo, mas aqui nós não temos. Aqui é depende de nosso suor, nosso braço. É aqui que nós temos de pular miúdo, daí que você vê a luta. Porque você imagina, você come todos os dias, mas você vai plantar um pé de milho, você vai esperar ele nascer, crescer, para você se alimentar dele. Demora um pouquinho, não demora? Bom, o meu futuro hoje, eu acho que não tenho mais. Minhas forças já não alcançam. Mesmo fazendo aquele galpão lá? Mesmo fazendo aqueles barracão. Você sabe por que eu faço aqueles barracão? Eu vou te explicar por quê. Eu criei 6 filhos e eu tô criando 6 netos, né? E eu acho muito importante, voltando na história da terra, que eu tenho isso aqui. Eu tenho orgulho de ter isso aqui, sabe? Apesar que isso aqui pra gente não vale nada, que você morre e acabou. Mas enquanto eu tô aqui, eu tenho orgulho. Eu quero cuidar o máximo que eu posso. Que é pra amanhã, depois, se meus filhos não der valor, o meu neto vai dar. Alguém vai se interessar. Alguém vai se interessar e falou assim, não, ela cuidou tanto, ela zelou tanto, foi sofrido, né? Ela já deixou mais fácil, porque se a amora tá ali, o barracão tá ali, eles podem trabalhar o dia inteiro em casa, se não quiser trabalhar pros outros, eles podem trabalhar para si. Aí vai começar novo projeto para eles, já tá aqui dentro de casa, ela não precisa buscar lá fora. Essa é a minha ideia, não sei se tá certo. Vamos ver, vou lutar para isso. Quem sabe dá certo. E se não der certo e eu tiver vida e saúde ainda, tô montando esse barracão. Não é fácil que eu tô montando esse barracão. Tudo do meu custo, do meu suor, sem ter ajuda de ninguém. Os pouquinhos eu tô conseguindo. Se não der certo esse barracão, eu tenho outro projeto em cima desse barracão. Devo montar uma granja depois. Se não der certo. Porque aí mora eu sorto o gado dentro. Só fechar ali no meio, né? Já faço um barracão. Mas isso é pra frente. Se não der certo. Agora, se der certo, eu vou tocar o barracão mesmo. Então a senhora não tem um projeto, a senhora tem uns quantos projetos? Eu tenho um sonho para realizar. Essa é a realidade. Eu tenho um sonho para realizar. Essa é a ideia. A vida no assentamento é boa pra mim. Eu gosto. É bom. Tudo que eu quero eu tenho aqui. Eu queria muito um lar. Sempre eu pedi um lar para Deus. Ele me deu. Tá aqui. Tem uns filhos maravilhosos, tem uns amigos, um lugar que não. Se preciso, se eu dar um grito, todo mundo me socorre. Então, pra mim tá bom. Só a bênção de Deus, não é nada. E a coragem que Deus me deixa faltar pra mim trabalhar, tá bom. Que bom. O documentário é resultado de uma pesquisa desenvolvida com mulheres e homens do assentamento São Judas.
e teve o apoio do Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq. Sua produção foi possível pela parceria entre professores e professoras do Laboratório de Estudos de Fronteira, o LEF, da Universidade Federal da Grande Dourados, o UFGD, contando com parcerias de docentes do curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, campus de Três Lagoas, e especialmente pelas pessoas do assentamento São Judas, que, com disposição e desprendimento, nos contaram suas histórias. A elas, nosso sincero agradecimento.